A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, meus amados e queridos ouvintes da palavra do dia. A palavra do dia hoje está em Romanos. Glória a Deus, né? Em Romanos, deixa eu ver o capítulo aqui. É 8 e no verso 24 a seguir. Diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que bênção nessa palavra, que palavra maravilhosa, profunda, a qual o Senhor dirigiu na vida de Paulo, para que ele pudesse expressar para os romanos, né? E ele escreveu. Eu creio que Paulo escreveu essa carta aos romanos quando ele teve aqueles 2 anos que ele ficou preso em sua casa. E não é certeza da minha parte, mas eu estou dizendo isso por conta da tranquilidade, né, para escrever com a sabedoria, né, para que isso pudesse chegar até nós gentios. Que maravilha, né? Até a nós, né, uma geração bem distante daquela onde que Paulo estava lá, naquele tempo, né, aqueles anos atrás, alguns anos atrás, né? Glória a Deus. E nós vemos aqui que essa palavra está falando sobre as primícias do Espírito. E também fala sobre esperança, e fala intercessão, e também fala sobre eleição, né? Elegidos por Deus. E aqui onde que a gente acabou de ler, diz assim: ora, a esperança que se vê não é esperança. Como que alguém pode esperar uma coisa que não está, né? Como que alguém pode alcançar alguma coisa se ela não tem esperança? Então, se você está enxergando, você está usufruindo, isso não é esperança, né? Então, se nós esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então, é necessário ter paciência para esperar. Quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa esperar. Sempre o Senhor está falando isso conosco, não é? E nessa manhã torna esse assunto novamente. Continua esperando, continua tendo paciência para alcançar, né, o objetivo espiritual, seja material, seja qual for, né, aquilo que tu está esperando. Espere com paciência. E nós que somos da parte de Deus, devemos confiar que Ele é capaz de responder e é capaz de suprir
também todas as nossas necessidades, seja ela qual ela for. Agora que se nós não tivermos uma paciência para esperar, então a gente não alcança. A gente pode até adquirir alguma coisa, mas a gente acaba sendo frustrado, decepcionado terrivelmente, né? Aí diz assim, ó: mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Sim, estamos esperando. Todos os cristãos genuínos estão esperando a volta do Senhor Jesus. Mesmo, como eu sempre digo, se o nosso corpo não suportar, o nosso corpo vai tombar. Mas mesmo tombado, mesmo enterrado, vamos ouvir a voz do Filho de Deus. Vamos estar alcançando a promessa da ressurreição, né? Vamos esperar. E muitas das vezes, eu acabei de dizer, nós se quebramos, autodestruímos por falta de esperança, né? Às vezes a bênção está tão perto para nós alcançarmos, e nós não temos paciência de esperar. Por isso que muitas coisas vão de água abaixo, né? Porque está tão pertinho e a gente pega e vai lá e estraga tudo, né? Porém, nós não podemos fazer isso. Temos que conservar a nossa fé. Isso que é fé. Aquilo que a gente não está vendo, mas a gente acredita que existe. O trabalhador trabalha e ele tem certeza que ele vai receber. Ele nem recebeu. Nem chegou o dia do pagamento, mas ele sabe que ele vai receber. Não é verdade? Porém, o lavrador, ele planta, joga a semente, enterra. E ele não vai colher o fruto imediatamente. Ele tem esperança que aquela semente vai nascer. E aquela semente vai crescer, vai se tornar uma grande árvore e vai produzir frutos. E ele está esperando. E ele fica lá esperando. Não é verdade? Isso é fé. A fé é ligada à esperança, né? É um vínculo. Então, se nós esperar alguma coisa, tem que esperar com paciência. Muitas pessoas esperam também, sem paciência. Tem muita gente que espera as coisas sem paciência. E se escabela, né? E fica até doente. E transmite para os outros a raiva, o ódio, né? Quebra tudo. Eu estou esperando faz tempo e nada. Mas quem espera alguma coisa tem que ter paciência para receber, não é verdade? Bom, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, porque nós somos fracos, errantes. Então, por isso que o Senhor enviou o Consolador, o Espírito Santo, para ajudar nós em nossas fraquezas. Mas isso é para o povo que realmente está ligado com Deus, para o povo que realmente já aceitou Jesus, e ele precisa ser aperfeiçoado. Ele busca Deus, só que como a gente é fraco, a gente precisa de uma força, e essa força vem do alto, do Pai das luzes. Ele envia o Consolador, ele envia o Espírito Santo para nos ajudar a orar,
pedir como convém, porque a gente não sabe pedir como convém. A gente não tem força para orar de nós mesmos. A gente não sabe pedir nada para Deus, a gente pede tudo errado. Mas aí o Espírito Santo, ele ajuda nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo que quando a gente está intercedendo por alguém ou por algo, a gente nem sabe interceder direito. Aí o Espírito Santo entra com a ação ao nosso favor. Oh, glória a Deus, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Por isso que é bom a gente sempre pedir a Deus, Senhor, me dá do teu Espírito Santo. Porque eu não sei orar como convém. Eu não sei, Pai, pedir como convém. Eu não sei, Pai. Né? Bom, Ele ajuda nas nossas fraquezas. Olha lá. Continua no mesmo versículo, no 26, diz assim, ó. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, gente, que tremendo, hein? Meu Deus. A palavra de Deus é uma caixa de presente, de surpresas tremenda, né? Que lindo, que maravilha, que glorioso. Tá vendo? Não acabei de dizer que nós não sabemos pedir como convém, e é verdade, né? Às vezes a gente ora, a gente faz orações prolongadas, mas a gente não tem sabedoria para orar. Nós não temos aquela sabedoria, aquela profundidade, né? Aquele entendimento para a gente chegar diante de um Deus tão tremendo e poderoso. E aí então, olha, até isso Deus nos ajuda, hein? Até isso, até de orar por direcionando a Ele envia o Espírito Santo como um advogado, né? Que maravilha, hein? Que tremendo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá entendendo? Então a gente está aí, ó, diante do Senhor. Importante é nós orarmos. Importante é nós se colocar na presença do Senhor. Porque a nossa oração será aperfeiçoada pelo Espírito Santo. Talvez a gente está orando e a gente nem sabe que Ele está intercedendo por nós naquela hora, nos ajudando, colocando mais fogo na oração, né? Talvez você está orando por uma pessoa e essa pessoa ela está tão necessitada, você está orando por ela, Senhor, ajuda ela, Senhor, salva ela, Senhor, perdoa ela, Senhor, oh Senhor, cura ela. Talvez você está intercedendo por alguém. E isso para Deus, isso derrete o coração de Deus. E aí onde o Espírito Santo, Ele intercede a nosso favor, Ele pode dizer para Deus, ó Senhor, e ela está precisando de um sapato, ela está precisando de uma roupa, ela está precisando de alimento, a geladeira dela está vazia. Está entendendo? Ela está precisando de força. Nós intercedemos por alguém e ali está o Senhor intercedendo por nós, o Espírito Santo. Por isso que é bom a gente orar, descobrir a oração, porque conforme nós vamos intercedendo por alguém, Ele está lá nos renovando, nos ajudando em nossas fraquezas, nos fortalecendo, nos dando ânimo
para a gente atravessar esse mar vermelho, né? Quantas das vezes você diz, meu Deus, eu nem sei onde que eu tirei força para resolver isso. É o Espírito Santo. Talvez você diz assim, meu Deus, eu nem sei como é que eu consegui trabalhar hoje. É o Espírito Santo. Talvez você diz, eu nem sei como estou conversando com essa pessoa. Não era nem para mim conversar mais com ela. Era para mim estar com ódio dessa pessoa mortal. E eu não tô. Eu não tô. É o Espírito Santo que te enche de amor, que te enche de compaixão, que te ajuda a perdoar, que te ajuda a orar por essa pessoa que fez tão mal para você, né? É o Espírito de Deus intercedendo. Que lindo e maravilha, né? Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Bom, aqui nesse versículo a gente está vendo que não adianta a gente pedir para o intercessor fulano de tal, pelo outro intercessor fulano de tal. Porque aqui a gente sabe que quem é o nosso intercessor. Olha lá, no verso 27. Não tem outros intercessores, não. Aqui está escrito que é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem? O Espírito Santo de Deus. É Ele que intercede pelos santos, por nós. Não está falando de santos, de um servo de Deus que faleceu, que foi para a glória. E o Espírito Santo intercede por ele e ele intercede por nós. Não, não, não. O Espírito Santo intercede ao nosso favor. Quando fala santo, está dizendo todas as pessoas que seguem a Deus verdadeiramente, que abandonam o mundo com as suas concupiscências. Não está falando de santo mais ou menos. Não está falando de santo que um pé no mundo, um pé na presença de Deus. Não. Está falando de santos, aqueles que são separados do mundo. Aqueles que não andam com as bagagens. Aquele que Deus já tirou, a pessoa vai lá e pega e põe de novo. Não está falando desses. Está falando dos santos. Santos é aqueles que se santificam cada dia mais. Pode chamar de santinho, de santarrão, de santo não sei das quantas. Pode chamar nós de tudo quanto é nome. Pode chamar nós de fanáticos. Pode chamar nós de religiosos. Mas o Espírito Santo de Deus habita dentro das pessoas que querem se aproximar mais de Deus. Glória a Jesus, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Tá? Sabemos que todas as coisas contribuem, né? As maldições contribuem para o bem dos filhos de Deus. As maldades que as pessoas fazem contra nós contribuem para o nosso próprio bem, né? Porque é onde nós vamos chorar nos pés de Cristo, é onde nós somos consolados pelo Senhor. Pode fazer maldade, pode fazer o que quiser contra nós, pode nos humilhar, pode nos defamar, né? Você pode ter certeza que isso vai contribuir para o nosso bem. Pode tirar nossa casa, pode queimar nossa casa, pode destruir o nosso trabalho. Você pode ter certeza que vai contribuir para o nosso bem, né? Eu conheci uma pessoa que a casa dela foi queimada.
Ela perdeu tudo que tinha. Incêndio criminal, ódio, raiva, fez com que as pessoas destruíssem a casa dela. Mas o que adiantou? Ela teve uma casa muito mais linda. Ela teve imóveis que ela nunca teve. Porque ela ganhou tudo de novo. Ela ganhou coisas boas. A casa dela hoje é linda. Ela não tinha uma casa linda, era tudo podre, velho. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Está entendendo? Então é isso, por isso que o Senhor fala, sofrer as aflições como bom soldado de Cristo. Porque pode ter certeza que vai resultar em bênção na sua vida. Talvez você não entenda o momento dessa aflição. Você não está entendendo. Mas isso está contribuindo para que a sua fé seja aumentada. Isso está cooperando juntamente para o teu bem. É só a gente ter paciência. E sabemos, tá, eu já li isso aqui no 28 eu já li, né? Daqueles que são chamados por seu decreto. Oh, bênção, né? A gente saber que a gente é dele, que a gente é propriedade dele. Isso é muito confortante, isso é muito seguro. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que amor de Deus, não? Oh, meu Pai, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Irmãos, olha o privilégio que você tem de ser chamado para ser conforme a imagem do Filho de Deus, gente. Gente, isso é demais. Isso é imerecido. Isso é graça. Graça é dom imerecido, gente. O Senhor Deus nos chamou para ser conforme a imagem do seu Filho, gente. O que mais que a gente quer, né? A fim de que Jesus seja o primogênito entre todos. Ele tem a preeminência. Ele merece mesmo. O nosso Salvador querido. E os que predestinou, a esses também chamou. Então, talvez as pessoas podem pegar esse versículo e podem dizer assim, bom, nós somos predestinados à salvação, uma vez predestinado, está predestinado. Eu não preciso me preocupar com a salvação, porque eu já sou predestinado. Não, nós somos predestinados, mas somos chamados. E se eu não quiser ser, chamado? E se eu não quiser? Não é verdade? E se eu não quiser esse predestino? Entendeu? É uma opção. Ele chama todo mundo. Todo mundo é predestinado à salvação. Mas se a gente não quiser atender esse chamado, tudo bem. Problema nenhum, né? A pessoa pode escolher, ela vai para Cristo ou não, né? Mas todos aqueles que atendem esse chamado, oh meu Deus, ele é predestinado a essa salvação. Aí cumpre esse predestino. Aqueles que aceitam, aqueles que entendem esse predestino, esse chamado glorioso. Porque às vezes a pessoa pode entender de uma forma errada, ela pode entender assim, que é uma escravidão. Ela pode entender de uma forma carnal, né? Ela pode dizer assim, ô louco, nossa, a gente não pode nem fazer nada, a gente não tem vida própria, a gente, sabe, ela entende de uma forma errada.
e não sabe que em Cristo Jesus a gente tem liberdade. Não liberdade para pecar, mas liberdade de vida, né? A gente pode entrar e sair de qualquer lugar de cabeça erguida, não é verdade? Glória a Deus, né? E aos que chamou, a esses também justificou. Olha só, Ele nos justificou, Ele que nos justifica, porque muitas das vezes a gente tem uma mania de se justificar e isso a gente precisa parar, né? Ai, não foi eu que falei, ai, não fui eu que fiz, gente, não fui eu. A gente tem uma mania de se justificar, né? Mas o Senhor é quem nos justifica. Tanto Ele nos justificou no seu chamado, né? Porque ainda tem muitas pessoas que nos apontam por causa do nosso passado horrível. E o Senhor Jesus, Ele não fica olhando o nosso passado mais. Agora, nosso passado já está enterrado no mar do esquecimento. Então, o Senhor Jesus olha para nós agora como nova criatura. Mas muitas pessoas, elas visam o passado, aquilo que você fez. Está entendendo? E esquecem, ou não conhecem ainda a palavra, que o Senhor nos justificou. Está entendendo? Fez, aprontou muita coisa horrorosa, que nem a gente pode nem mencionar. Mas agora nós somos justificados pelo Senhor. Agora a conta é de Deus. Está na conta dele. Ah, mas você fez isso. Está na conta do Senhor. Ah, mas porque você era isso mesmo, eu era. Está entendendo? Porque a cédula que era contra nós em nossas ordenanças, o Senhor Jesus cravou na cruz. Graças a Deus. Ele nos justificou. Glória a Deus, né? Chamou, e aos que chamou, justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E acabou. E pronto, né? Não tem conversa. Nova criatura, nova criatura. E nova criatura não se mete mais com o pecado. Nova criatura não brinca mais com o pecado. Nova criatura não anda para trás. Quem anda para trás é caranguejo, né? Nova criatura não se empurra. O que se empurra é carriola. Nós não somos crente carriola, de viver de empurrão, né? Nova criatura olha para Cristo, imita Cristo. Alguém já viu Cristo por aí, andando conforme o mundo? Claro que não, ele não tem nada a ver com o mundo. Satanás até quis mostrar os reinos, até mostrou para Jesus os reinos da terra, como se Jesus não conhecesse, né? Mostrando tantas coisas aí do mundão para Jesus. Ai, meu Deus. Com coisas que Jesus iria deixar as coisas do papai, do céu, o reino glorioso para se acabar aí nesse mundão aí de carne, carnalidade total, podridão. O pecado fede, né? Capaz. Então, se nós somos novas criaturas, agora nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Ah, irmã, não tem problema um pouquinho. Não, sou nova criatura. Não, mas é só um pouquinho. Eu sou nova criatura. Viu? Mas nada a ver. Tudo a ver. Eu sou nova criatura. Está entendendo? Então tá, irmãos, vamos ficar com essa palavra para nós meditarmos, examinar nós mesmos, né? Para que o Senhor Jesus Cristo se alegre de nós,
para que ele venha dizer, como ele disse para Jó: olha lá minha serva, procurando andar nos meus caminhos, eu vou abençoá-la, eu vou ajudá-la, eu vou justificá-la, eu vou renová-la. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, justo Cordeiro.